Graças a Deus. Por gentileza, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, com muita alegria, Senhor, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, no nosso segundo dia dos projetos de conquistas, meu Deus, para 2024, com uma palavra tão poderosa, meu Deus, que eu tenho certeza que cada um de nós, meu Deus, tomou posse dessa palavra e está se preparando, meu Deus, para tomar posse da sua terra prometida, Senhor, de não deixar escapar nenhuma oportunidade, de não, Senhor, retroceder, de não olhar para o passado, não voltar às velhas obras, meu Deus, mas olhar para frente, buscando, Senhor, fazer a sua vontade, pegando o exemplo, meu Pai, deste grande homem, desse grande líder, deste homem de Deus, que foi Josué, que não se afastava da tenda, que durante uma vida inteira buscou fazer as escolhas corretas, meu Deus. É isso que nós estamos aqui, Senhor, fazendo. Nós temos buscado o Senhor, a despeito de adversidades, distrações, de qualquer situação, meu Pai, que se levanta para nos entristecer, para chatear o seu povo, meu Pai. Nós temos um Deus poderoso, o nosso protetor, como nós acabamos de louvar, Senhor. Nós temos o Senhor que é por nós, e quando o Senhor é por nós, o que pode ser contra, Senhor? Nada, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá segurança, o Senhor é o nosso Pai, aquele que sempre quer o melhor para os seus filhos, aquele que sempre quer abençoar os seus filhos. Porém, como diz na sua palavra, muitas vezes o herdeiro, Senhor, se ele é menor de idade, ele é igual um escravo, ele não pode administrar nada, porque ele ainda é uma criança. Mas o Senhor tem esperado, Senhor, homens e mulheres aqui. O Senhor não quer mais crianças, meninos espirituais, porque o Senhor tem tantas coisas para as nossas vidas. O Senhor quer nos levantar, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer levantar esses homens e essas mulheres abençoadas, poderosas, meu Pai, cheias do Espírito Santo, vencedoras, meu Pai, que fazem a diferença em todos os lugares por onde passam, Senhor. Então abençoa, meu Pai, o nosso povo, abençoa cada um desses, meu Pai, que está aqui comigo, que enfrentou seus desafios, meu Pai, que nós sabemos que são tantos ao longo do dia. É trânsito, é desânimo, são situações, meu Pai, que vêm para nos provocar, para nos irritar, para nos entristecer, Senhor, mas ela venceu, ela não foi levada pelas emoções, mas ela foi levada pela fé, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas corajosas, meu Pai, cada uma dessas pessoas determinadas que está aqui, que está nas igrejas, meu Pai, cada um que por um motivo justo está lá fiel na transmissão, ouvindo, Senhor, pegando a palavra, porque tem fome e sede do Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, em todos os momentos, que nós não venhamos a começar as coisas mais, Senhor, e logo desanimar, nos cansando rapidamente. Como é que nós vamos, como diz na sua palavra, competir com cavalos, se nós já estamos cansados com homens, meu Deus? Não, o Senhor quer levantar homens e mulheres poderosos, meu Pai, e que o Senhor encontre aqui corações abertos, corações sinceros, pessoas que querem fazer mais e querem fazer melhor para o Senhor todos os dias, que estão plantando, meu Pai, todos os dias a boa semente, porque sabem o que vão colher daqui a 1, 5, 10, 20, 30 anos, porque está plantando a semente certa neste dia, porque é o que nós já falamos, o tempo vai passar de um jeito ou de outro, mas como nós vamos passar? Esse é o ponto, é isso que faz a diferença. Eu peço perdão, meu Deus, por falhas, por pecados, por cada erro, meu Pai, que tenhamos cometido ao longo desse dia, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo e que o Senhor nos derrame graça, Senhor, para colocar ainda mais força e que cada vez mais se torne mais difícil nós cairmos nesses erros e que nós possamos ter um progresso dia após dia, Senhor, de agradar o Senhor, de ter domínio próprio, de falar somente as coisas certas, de pensar as coisas certas, para que o Senhor tenha espaço para crescer dentro de nós. Como diz na sua palavra, que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha a crescer, em nome de Jesus. Eu peço uma noite abençoada, eu peço que cada um, Senhor, saia daqui muito mais abençoado do que quando chegou, e que o Senhor nos dê uma semana, um mês, um ano extraordinário para a glória do Senhor.
Muito obrigado por tudo, Senhor, nós desde já te agradecemos e te amamos, Senhor. Amém, amém e amém. Vocês estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. Prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida e tomar posse da sua terra prometida. Fala, eu estou preparado, eu tomarei posse da minha terra prometida, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Pode sentar, por gentileza. Boa noite ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Diga comigo, Espírito da fé. Mais forte, Espírito da fé. Tudo é um Espírito, né? Tem o Espírito do medo, da covardia, mas é o Espírito da fé que nós precisamos. Um grande exemplo disso é Caleb. Caleb é chamado pelo Senhor de um homem que tinha um outro espírito. E se é um outro espírito é porque ele se destacava da maioria dos espíritos que estavam lá, daquelas pessoas. Que é o espírito da reclamação, da murmuração, da desistência, do retrocesso. Caleb se destacava por ter um outro espírito, um espírito da fé. Caleb foi um homem que ele calou o espírito da incredulidade. Caleb é um modelo de sucesso. Ele saiu do mesmo lugar, ele saiu das mesmas condições que todas as outras pessoas que eram escravas no Egito. Mas ele, fala comigo, ele decidiu. Tudo é uma decisão. Ele decidiu buscar, ele decidiu seguir a Deus de forma diferente. Ele não queria somente a mão do Senhor, o que Deus podia fazer. Ele quis Deus de verdade, ele acreditou naquela palavra. Então ele decidiu tomar um rumo diferente da maioria das outras pessoas. Ele decidiu ter um outro caminho, ele fez outras escolhas diferente da maioria. Então o povo tinha consciência de muitos problemas, eles viviam reclamando das coisas, você sabe disso, você já deve ter lido várias vezes. Mas Caleb tinha consciência de Deus. Ele escolheu crer na coisa certa. Então o contexto foi o mesmo, mas as escolhas foram totalmente diferentes. Uns preferiram ter consciência dos problemas, dos inimigos, dos gigantes, das adversidades, do deserto, das montanhas, de tudo. Apenas decidiu ter consciência de uma coisa, de Deus. Ele escolheu o Senhor. Caleb, ele nasceu escravo, mas ele, como eu acabei de falar, ele decidiu não carregar uma mente escrava. Aqui em Lucas 11:34 diz assim: os olhos são a candeia do corpo, é a lâmpada do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de quê, pessoal? De luz. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo tem luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha em você. Então a gente acabou de ler aqui que nós não vemos as coisas com os nossos olhos carnais, naturais, esse olho aqui. Nós enxergamos as coisas primeiro com a nossa mente. E um ótimo exemplo disso é exatamente esse exemplo de Caleb. Todos foram espiar a mesma terra, todos viram as mesmas coisas, mas todos enxergaram, cada um enxergou de uma forma diferente. 10 enxergou de uma forma e 2 enxergaram de uma outra forma. Então todo mundo tinha os mesmos olhos. Quem enxergou cidades, enxergou plantação, enxergou os frutos, enxergou rios, enxergou os gigantes,
Mas uns, a maioria no caso, enxergou como se a vida deles tivesse acabado. Os outros dois, enxergou como uma grande oportunidade. Então nós enxergamos primeiro com a nossa mente. Nós trazemos luz para a nossa vida, quando nós escolhemos crer na verdade. Então eu decido não aceitar viver doente, eu decido não aceitar viver derrotado. Por quê? Porque se eu creio errado, eu vou viver errado. Se eu creio que tudo vai dar errado, o que vai acontecer? Vai dar errado. Se eu creio na palavra do Senhor, se eu creio na justiça do Senhor, se eu creio nas bênçãos do Senhor, eu vou viver da forma certa, porque eu quero atrair essas bênçãos para a minha vida. Então nós podemos atrair trevas ou luz, dependendo da nossa visão. Então para isso, para termos uma visão de luz, nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, e não a minha verdade, e não a verdade das minhas emoções, porque nós olhamos para a vida não com os olhos naturais, nós olhamos para a vida com os olhos do que, pessoal? Fala, da fé. Nós olhamos com a fé. Então o que sai da nossa boca mostra se o que está dentro de mim é luz ou se são trevas. Porque a gente se convence que está na luz, mas a gente às vezes pode estar nas trevas. A gente se convence. Eu vou na igreja, eu faço propósito, mas o que está saindo da sua boca? Sai essas palavras de poder, de vitória, de esperança, ou tudo que sai, ai meu Deus, e agora? Não sei, acho que não vai dar certo. Às vezes a gente se convence. Eu estou na luz, mas o que está saindo da minha boca mostra que o meu interior está cheio de trevas. Então nós precisamos analisar tudo isso. Eu me convenço, mas eu preciso ter certeza. A palavra diz que nós recebemos a mente de Cristo, mas nós precisamos acreditar que nós temos a mente de Cristo. É só a gente olhar Jesus. Jesus não vivia reclamando, não vivia aflito, não vivia apontando o dedo para as pessoas, e muita gente vive reclamando, muita gente vive aflito, muita gente vive apontando o dedo para as pessoas. Então, eu tenho a mente de Cristo, mas muitas vezes eu não faço uso dessa mentalidade. Eu preciso acreditar realmente que a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu me tornei uma nova pessoa, uma nova criatura. Do contrário, eu vou acreditar que eu sou uma nova criatura, mas eu tenho a velha mentalidade. Então não adianta. Aqui em Números 13:30 diz assim: então Caleb, fala comigo por gentileza, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, vamos com força por gentileza, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha aí, uma pessoa que mostrou que dentro dele tinha luz, porque o que saiu da boca dele foi luz, foi poder, foi esperança. Então é certo que venceremos, subamos e tomemos posse. O que nós entendemos disso? Que nós precisamos ir para lugares altos. Nós precisamos subir, nós precisamos crescer. Neemias foi um exemplo desse. Ele não desceu da sua posição, ele não desceu do seu projeto. Estou num grande projeto, eu não posso descer. Nós estamos num grande projeto de crescimento, de ascensão, de evolução. Então a gente não pode descer. E o que muitos fazem, infelizmente? Descem, entregam o seu poder, desanimam, dão o quê? Aquilo exatamente que o diabo quer. A pessoa está num lugar alto, ela tem a oportunidade de crescer, ela tem a oportunidade de construir algo sólido, mas ela desce para falar com Tobias, com Sambalate, ele vai descer para falar com Satanás. Porque o diabo vem com as negativas dele, com as setas dele. Ao invés da pessoa responder, como o Caleb, subamos e tomemos posse da terra, fiquem quietos, calem a boca. É certo que venceremos, parem de falar bobagens, parem de falar de derrota, é certo que venceremos. Mas aí a gente desce,
para falar com o diabo. Porque não vai dar certo. Porque o diabo vai falar, não é para você. E muitos ficam lá respondendo, não, porque não vai dar certo, não é para mim. Ou seja, vai falar com o diabo, vai perder tempo com o diabo, vai ficar com os pensamentos do diabo. Então nós precisamos responder como Caleb, tudo que como Neemias. Quando veio lá as ameaças, veio falar, vou falar para o rei que você está aí tramando um negócio, fazer uma rebelião. Neemias ficou desesperado, pessoal? Não? Sim ou não? Mas, e se falasse para o rei? Ele não ia ficar tenso? Sim ou não? O que ele falou? Tudo que você está falando é o quê? É mentira. Aí uma pessoa segura. Ele não ficou assim, ai meu Deus, e agora? Como é que não tem como eu falar com o rei? O rei vai ficar com a versão deles, porque eles que vão chegar lá, vai chegar uma carta para o rei. Não. Ele tinha segurança. Tudo que você está falando é mentira. Nós voltamos para o diabo e falamos isso, tudo que você está falando é mentira, diabo. Vai dar certo sim, não vai dar errado não vou morrer, não vai acontecer isso, não vai perder, não vai dar errado, porque eu creio no Senhor. Tudo que você está falando é mentira. Ele não se deixou levar pela intimidação, ele não se deixou levar pelo medo, não vai dar certo, essa ação judicial, esse problema, olha essa dívida. Tudo que você está falando é mentira. Deus pode reverter essa situação, Deus pode mudar essa sentença, Deus pode fazer o que Ele quiser, eu só preciso estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, declarando a coisa certa, é certo que venceremos, eu só preciso subir, eu preciso estar num lugar alto. Então, com base no que nós temos tomado as nossas decisões? Temos tomado decisões através do medo, sentimentos, emoções, ou temos respondido com a fé? Isso vai determinar os nossos resultados. Neemias tinha segurança, ele sabia quem ele era. Estão vindo aqui, te buscar, estão vindo aqui, vão te matar, vão chegar hoje à noite, vem aqui no templo se esconder. Um homem como eu deveria se esconder? Deveria fugir? Uma pessoa como eu, aí traz para você, uma pessoa como eu, um cristão como eu, deveria me submeter a isso? Entregar meu poder, ficar com medo, aceitar qualquer negócio, com medo de dar errado. Então vieram com uma ameaça, vieram com uma sentença, vieram com uma coisa para me intimidar. Não, verdade, vamos entregar, vamos fazer, porque vamos evitar problema, né? Não, nós sabemos, fala comigo, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Tudo é mentalidade, fala mentalidade. O povo aquele se via como diante dos gigantes, nas portas da terra prometida? Como um gafanhoto. O gafanhoto é o quê? É um inseto. Então tudo é mentalidade. Se eu tenho uma mentalidade de inseto, se eu tenho uma mentalidade de gafanhoto, eu vou me comportar como um inseto. O que é um inseto? É fraco. Eu vou me comportar como um fraco. Eu vou viver com medo. Por quê? Porque essa é a minha mentalidade. A mentalidade que eu não posso. A mentalidade que eu não consigo, a mentalidade de que não é para mim. Então, por conta dessa mentalidade errada, dessas trevas, eu adoto um estilo de vida condizente com isso. Porque nós agimos com base nessa mentalidade, a mentalidade de gafanhoto, e não na mentalidade de vencedor. Ao invés da gente falar como Caleb, subamos e tomemos posse, ou seja, essa é a mentalidade de um vencedor. Outros ficam falando como um gafanhoto, eu sou pequeno, eu não consigo, eu não tenho força para isso, não tem como lutar contra isso. Tem, claro que tem, se a gente for para um lugar alto. Então todo problema que chega para nós, é para nos levar a subir, a irmos para um nível mais alto. Cada problema que vem até nós, vem para a gente desenvolver mais essa fé. Não vem para nos abater, para nos chatear, para nos destruir. Na verdade, vem para nos fazer crescer. Fala comigo, nenhum problema vem para me derrubar, mas para me levantar.
De novo, nenhum problema vem para me derrubar, mas para me levantar. Então, um cristão, uma pessoa de fé, ela vê os problemas de forma totalmente diferente de um incrédulo. Ele fala, ele pensa, ele age de uma forma totalmente diferente. Ele enxerga os problemas como Caleb, como algo que vai me fazer subir o meu nível. Aqui em Números 14, olha só, 24. Mas, como o meu servo Caleb, fala comigo, tem outro espírito, e me segue com integridade, vamos juntos, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então, como o meu servo Caleb tem outro espírito e é íntegro, ele vai entrar na terra que foi observar, e seus descendentes também herdarão. Nenhum de vocês, olha só, aí o jogo vira para o lado deles. Nenhum de vocês entrará na terra aqui com mão levantada, ó, eu fiz um juramento. Jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então Caleb, o que Caleb fazia? Ele servia, ele seguia, ele vivia com integridade, ele era inteiro. Ele não ficava questionando tudo o que acontecia, ele confiava. Ele tinha consciência de Deus e não dos gigantes. Essa é a diferença. Ele tinha consciência da coisa certa. Como que tantas pessoas, essa geração que saiu do Egito, a geração que viu os maiores milagres da história, morreram no deserto. Como se explica isso? É a cabeça, é a mentalidade. Eles não abriram mão daquilo que estava arruinando a vida deles. E muitos, infelizmente, agem assim, continuam não abrindo mão de coisas que ele está vendo, que está arruinando a vida dele, arruinando o plano de Deus para ela. Por quê? Porque tem uma mente dura, tem uma mente rígida, tem uma mente paralisada. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, mas alguns vivem, outros não vivem. Por quê? Porque é dura, tem uma mente dura, paralisada, teimosa, não se abre para as mudanças, não é mais escravo, mas tem uma mente escrava. Esse povo já estava livre, mas continuava com a mente escrava, que é a pior paralisia. Olha aqui em João 5, 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Não foi essa a pergunta. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Fala comigo. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Hoje em dia, para os esquerdistas, ele ia falar: nossa, mas que coisa terrível, que insensibilidade, é um coitadinho que ninguém ajuda ele. Jesus não. Levanta, pega a sua maca e anda, porque ele perguntou: você quer ser curado? Você está há quase 40 anos, nessa situação, sentada aí, e você não luta pela sua vitória? Então levanta daí, rapaz. Porque se não fosse Jesus, ele ia morrer lá. Então esse senhor do tanque é um exemplo para nós analisarmos a nossa vida. Ele estava aqui há quase 40 anos no mesmo lugar. Ele teve uma fé para chegar até o tanque, mas ali parou. Muitos têm uma fé que fez você sair de uma série de coisas do passado, mas parou. Você aceitou Jesus, quis sair de muitas coisas, mas ali parou. E a maior paralisia, a pior paralisia, a mais complicada, é a paralisia mental. Fala comigo, a pior paralisia é a mental. O maior problema das pessoas é a paralisia mental. A gente pode ter o problema que for, mas se eu tiver a mentalidade certa, eu posso vencer.
Pode analisar, tem gente que ganha na loteria 400 milhões, ela fica pobre. Você vê lá as pessoas que venceram, os bilionários, eles quebraram 2, 3, 4, 5, 6 vezes, eles voltaram a ficar ricos de novo. Por quê? Porque é mentalidade. A mentalidade. Se a gente tiver a mentalidade certa, a gente pode vencer. Mas se a gente tiver a mentalidade errada, nem Deus pode mudar a minha situação. Ah, mas como assim? A gente acabou de cantar aqui, ó, que nada é impossível para Deus? Pois é, isso é. Porque eu tenho que permitir. Deus nos respeita tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não quer escravos, Ele quer pessoas livres que decidem. Eu quero Deus, eu quero crescer, eu quero ir para um lugar alto. Ou eu também posso escolher viver num lugar baixo, viver de qualquer jeito. Então analisa na sua vida, há quanto tempo você está com Deus, aceitou Jesus? Há quanto tempo? E há quanto tempo que você está inteiro? Às vezes a gente aceitou Jesus, se batizou já há 10, 20, 30 anos, mas quanto tempo faz que nós estamos realmente inteiros? Então analisa na sua vida, quais as mudanças internas? Não vai falar, não, porque a minha vida profissional mudou nisso, e aqui eu fui curado disso, ok. Mas quais as mudanças internas significativas que nós estabelecemos? A gente precisa ser rápido para obedecer. A gente aprende isso com Abraão, a gente aprende isso com Josué. Jesus, quando falou com Zaqueu, quando ele viu Zaqueu na árvore, ele falou o quê? Amanhã você desce. Ele falou, desce depressa, que hoje eu vou almoçar, jantar na sua casa. Então, desce depressa. Então, será que nós estamos inteiros em Deus? Você está inteiro? Você tem falado diferente? Os seus resultados são diferentes? Você analisa a sua vida e você percebe que você é um profissional totalmente diferente de antigamente? Você é um profissional que não faz negócios ilícitos, você não mente, você dá satisfação, você é íntegro. Você é um pai, você é uma mãe, você é um patrão, você é um funcionário, totalmente diferentes daquele que você era antes de conhecer Cristo? Como você vive, como você fala, as escolhas, a maneira de ver a vida, as intenções, as motivações do coração são as corretas? Quando você ora, você faz orações que agradam a Deus? Tem sinceridade? Nós precisamos analisar tudo isso. Ou muitas vezes você ora com raiva. A gente pode chegar com raiva, nervoso, mas a palavra, a oração, ela nos acalma. Mas tem aqueles que oram de uma maneira desejando, não que Deus faça justiça, mas que Deus faça vingança. Então, se eu confio em Deus, se eu tenho a mentalidade de Cristo, eu uso e eu acredito nisso, se eu confio em Deus, eu sei que Deus é a própria justiça. Então, eu não preciso pedir para Deus fazer justiça, porque eu sei que tudo que uma pessoa plantar, ela vai o quê, pessoal? Ela vai colher. Então, se eu sei que a pessoa está plantando injustiça na minha vida, ela vai colher isso. Eu não tenho que ajudar. Então, tudo que eu desejo para o outro, eu também vou colher. Seja bênção, seja maldição. Então, se você abençoa, o que a gente aprende com Jesus? Para a gente abençoar os nossos inimigos. Por quê? Porque eu amo o outro em Cristo só. Mas eu quero bênção para a minha vida. Então eu oro pelos inimigos, eu abençoo os inimigos para que eles conheçam a verdade, para que eles conheçam a luz. E quem é abençoado? Eu. A palavra nos mostra isso, ó, você chega, você declara paz naquela casa. Se ninguém quiser a paz volta para você. Mas se você é uma pessoa que vive desejando mal, o que vai acontecer? Eu vou atrair o mal também para a minha vida. É a mesma coisa, tudo que eu planto eu colho, tudo que o outro vai plantar ele vai colher também. Então isso é prova, fala comigo, isso é prova de maturidade. Isso é prova da nossa maturidade. Quanto que nós estamos num nível elevado?
Então o paralítico, ele apresentou a desculpa que muitas pessoas fazem: ninguém me ajuda a colocar na água. E Jesus disse: levanta, ninguém vai me levantar, eu preciso me levantar. Porque o que nos mantém paralisados é a nossa mentalidade errada. Então eu preciso tomar as minhas decisões, eu vou me levantar, eu vou fazer o que é necessário, eu não aceito mais esses resultados, eu vou fazer diferente. O mundo tem essa mentalidade desgraçada: alguém precisa fazer algo por mim, alguém precisa me ajudar, e começa a invejar o outro, e começa a ficar com ressentimento do outro, e começa a ter raiva do outro, porque não me ajudou. Ninguém tem que fazer nada. Nós temos a cabeça de Cristo, nós temos que nos superar dia após dia. Ninguém tem que nos esperar para nada. Ninguém. Nós temos as condições. Naquela situação lá que aquele rapaz, aquele paralítico, chegou carregado e colocaram ele através do telhado, ele chegou carregado, mas ele saiu carregado, pessoal? Não. Ele entrou, chegou carregado, mas ele saiu carregando as próprias coisas. Então, um bebê, ele é carregado, mas até um ponto, porque depois também não é saudável para ele. Ele precisa desenvolver a coordenação, as perninhas, a musculatura. Então, uma criança é carregada até um ponto, depois ela tem que andar. A gente pode ser ajudado, como as pessoas chegam com uma série de situações e precisam realmente desse apoio, dessa ajuda. Mas chega um ponto que eu preciso andar, que a pessoa precisa botar em prática. Ela já fez campanha, já fez jejum, já pediu oração, fez clínica, mas ela continua querendo fazer do jeito dela. Então chega um ponto, uma coisa é não saber, sou ignorante, cheio de vícios, cheio de vícios de reação, vícios de linguagem, uma série de bagunça na minha vida, mas agora eu estou aprendendo. Então eu preciso trabalhar isso, para que eu possa caminhar com as minhas próprias pernas. Do contrário, se a gente não quebra essa mentalidade paralisada, a gente vai terminar o ano, infelizmente, como muitos fazem, chateados, falando dos mesmos problemas. Por quê? Porque não creram certo. A palavra diz, fala comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se o Senhor me fortalece, eu tudo posso. Se o Senhor me fortalece, se o Senhor me alimenta, se o Senhor me dá esperança, eu posso tudo. Eu posso subir, eu posso enfrentar, eu posso fazer o que é necessário. Eu vou enfrentar os desafios. Por quê? Porque a minha mente, ela dá um comando. Ela dá um comando: vai, sobe, faça, acredita. A minha mente, a luz, o que tem em mim é luz. Então o que vai sair é luz. Então eu vou viver aquilo que eu acredito. Mas se eu não acredito, eu não vou viver. Se eu não acredito que eu vou prosperar, eu nunca vou prosperar. Eu nunca vou viver algo, eu nunca vou ter uma ideia, eu nunca vou viver algo grande. Por quê? Porque eu não acredito. Então, se eu não tiver a mentalidade de fé, eu não vou calar as vozes do diabo. Porque eu estou carregando uma mentalidade escrava ainda. Caleb, ele creu no que Deus falou. Ele não creu no que ele estava vendo. Nossa, tem muralhas que vão até o céu. Tem gigantes que fazem a gente se sentir um inseto. Não, ele ficou com o que Deus tinha falado, e não o que os olhos dele estavam vendo. Neemias decidiu não descer, não sair da sua posição. Aqui em Números 14, 6 ao 10, diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, fala comigo, é excelente. O que eles precisavam? Fala comigo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra.
Então tudo que nós precisamos é o quê? Que o Senhor, fala, que o Senhor se agrade de mim. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Somente, fala comigo, somente, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha aí, ó. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, olha só, não tenham medo deles. Fala comigo, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Calebe rasgou as vestes e falou, a terra é excelente, o Senhor só precisa se agradar de nós. Então olha só, olha a reação do incrédulo, né? Você vai às vezes conversar com uma pessoa, você vai tentar ajudar uma pessoa, ela fica com raiva de você. Você vai falar o que diz na Bíblia, o que a palavra nos ensina, a pessoa fica com raiva, você não me entende, você não está vivendo na minha pele. Então o que vai fazer? A pessoa não quer crer, a pessoa não quer romper, a pessoa não tem reação para nada, mas ela é rapidinha para apedrejar. Está vendo como é que as coisas são? Muitas vezes a pessoa não tem força para ter as atitudes de fé, mas ela tem uma força, um impulso para ter uma atitude na carne. Ela não tem força para orar, ela não tem força para abençoar, ela não tem força para perdoar, mas já percebeu que tem gente que tem uma força para desequilibrar, tem uma força para xingar, tem uma força para desistir, tem uma força para sair pisando duro, batendo porta, sim ou não, pessoal? É isso daqui. A pessoa não quer pagar o preço certo, ela não quer romper, mas ela quer apedrejar. Olha a diferença. Pessoas duras, pessoas rígidas, impermeáveis. Mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha, o homem está pregando para eles aqui, e eles estão falando, vamos apedrejar esse louco aí. Vamos apedrejar. Então Calebe disse uma coisa boa, mas diz que era terra excelente, que manava leite e mel, e o retorno que ele teve, vamos matar esse homem, ele está louco, ele não está enxergando nada, sendo que ele que é o que estava enxergando tudo. Eles só estavam enxergando com os olhos naturais, como se os desafios da vida fossem os problemas da vida deles, o problema estava na mente, estava dentro deles. Então chega de olhar para os problemas, chega de olhar para as dificuldades. Vamos tomar essa decisão, vamos focar na palavra, vamos focar em Deus. As pessoas, elas contam muitas histórias para justificar a sua paralisia, elas contam muitas histórias para justificar a sua indisciplina, elas contam muitas histórias para justificar a sua inconstância. Ela vive falando, é porque eu estou cansado, é porque eu estou com muita coisa. Na verdade é uma desorganizada muitas vezes, é uma indisciplinada, é uma perdida, uma pessoa que ainda não botou foco nas coisas certas, perde tempo com bobagem, se envolve com coisas erradas. Não, é muita correria, não, porque são meus filhos, não, porque é meu trabalho, é uma coisa, é outra, sempre tem um motivo, não consigo fazer isso por conta disso, por conta daquilo. E a vida, sempre a gente vai ter um monte de coisas para fazer, não é verdade? Sempre, todos os dias a gente tem assunto para fazer, para resolver. E Deus ficou muito irado com isso, porque eles rejeitaram a terra, eles rejeitaram a bênção e acima de tudo eles rejeitaram a palavra que Ele disse, que Deus disse, que ia botar na terra, que manava leite e mel. E Deus ficou muito irado com isso. Começaram a falar as piores bobagens. Nós vamos morrer, Deus nos odeia, a gente vai perder a nossa casa, a nossa família, nossos filhos e filhas. Sabe aquela conversa? Já viu aquela situação que está todo mundo desesperado? E um começa a falar uma bobagem, meu Deus, e agora? Ai, o que vai ser de mim? Meu Deus, o que vai acontecer? Ninguém traz uma solução, mas todo mundo está
naquela tensão, naquele desespero. Então você imagina uma falando, Deus nos mandou aqui para morrer. A outra fala, não tinha túmulo suficiente lá no Egito. O outro fala, vão levar nossos filhos. Sabe, tudo para piorar. Aquele escândalo, aquela coisa desequilibrada. E numa dessas o Josué e o Caleb rasgaram as vestes. Calem a boca, parem de falar bobagem. Então, se nós não mudarmos essa mentalidade, nós vamos fazer como vamos morrer no deserto. Olha aqui em Josué 14. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório, fala comigo, digno de confiança. Ok? Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fala comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Continua, por gentileza. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Então ele fala aqui, eu fui inteiramente. O que Deus falou para ele, sobre ele? Meu servo Caleb tem um outro espírito. Ele me serve com integridade. E ele fala que eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Eu não falei com base nas minhas emoções, com base em nada. Eu falei com base na verdade. A terra é boa sim, tem fruto sim, e tem muita coisa boa, mas também tem desafio. Mas a gente vai vencer. Eu fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor, fala comigo, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Olha aí a diferença de uma pessoa que confia na palavra de Deus. Ele se mantém vivo, ele se mantém na esperança, ele se mantém crendo. E foi há 45 anos, não foi há 2, 3, 4 meses, não. E demorou, e estava demorando, eu fiz 30 anos de escolhas erradas, Deus não quis mudar minha vida em um mês, então vou desistir. Não, ele esperou 45 anos. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Imagina esse homem falando que 85 anos ele estava tão forte, devia ter uns 5 mil de testosterona aqui. De tão determinado que ele era. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Não ficou pedindo a planície, a partinha mais fácil para subir, porque o joelho já não é mais a mesma coisa. Não, eu quero a região difícil. Olha, essa mentalidade é violenta. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Fala comigo, por gentileza. Mas, se o Senhor estiver comigo, lembra que ele falou isso há 45 anos? Se o Senhor estiver conosco, se o Senhor se agradar de nós, é certo que venceremos. E ele está voltando aqui a falar, você vê que o que está na cabeça da pessoa é o que sai. Falou a mesma coisa 45 anos antes e falou 45 anos depois. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje o Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné. Fala comigo, por gentileza. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. Então foi essa terra que ele quis, a terra do maior dos inimigos. E a terra teve descanso da guerra. Então ele fala, eu tinha 40 anos quando eu espiei essa terra. Eu dei um relatório digno de confiança, verdadeiro, não baseado em achismo, em emoção, com medo, querendo que ninguém fizesse nada. Caleb fez parte da dupla, né? Porque só teve 2
Josué e Calebe, que veio com boas notícias para o povo. A terra que a gente foi espionar é excelente. Mana, leite e mel. Ele foi lá para animar, para levantar os outros. Mas os demais foram os que desanimaram. E pior, os que se deixaram desanimar. Porque uns nem viram nada, mas ficaram com a opinião daqueles incrédulos lá. Mas ele não, ele fala, eu fui inteiramente fiel. Então nós só vamos entrar na nossa terra com fidelidade, sendo fiéis. 45 anos se passaram e ele se manteve fiel, ele não se amargurou, ele não ficou ressentido, ele fez as escolhas certas. Porque é o que a bispa tem falado, tudo passa. Ela falou bastante ontem, né, sobre os 30 anos do acidente, dos improváveis. Eu sou improvável. Com certeza, com tanta coisa aí, com tanto uma lista de doenças, uma lista de impossibilidades, uma lista de sentenças, eu sou um improvável. Então talvez você, na sua vida, nas suas circunstâncias, você se considere um improvável. Você pode se achar uma pessoa qualquer, alguém que não tem condição nenhuma de fazer a diferença em lugar nenhum. Mas é isso que a gente aprende na palavra, é aí que Deus se mostra. Tem aquela frase linda de Davi, que Deus faz grande e forte qualquer pessoa. Josué ficou 40 anos como um auxiliar de Moisés. Ele não mandava nada, ele estava lá. Auxiliar. Ele passou pelos processos. Ele fez boas escolhas, uma vida toda. A palavra não fala dos jejuns que Josué fazia, ele não fala das orações que Josué fazia, mas ele fala uma coisa, que ele não saía, não se afastava da tenda. Então nós precisamos ter boas ambições. Josué teve uma boa ambição, Calebe teve uma boa ambição, José teve uma boa ambição. José, a gente fala muito dele, foi uma das pessoas que mais sofreram na palavra. No entanto, ele não se amargurou, ele via tudo com os olhos da fé. Olha a diferença, o Senhor fez o que era mal, vocês tentaram mal contra mim, Deus fez em bênção. Ele foi excelente em tudo que ele colocou as mãos. Ou seja, nós precisamos aparecer, nós precisamos ser bênção, excelentes em tudo que nós formos fazer. Porque muitas vezes a gente fala, Senhor, assopra o meu nome, Senhor, me coloca entre os príncipes, mas quem te conhece? Ninguém te conhece. Às vezes você não faz uma, como a gente falou recentemente, eu falei no trabalho dos homens, o cara não faz uma prova, não faz uma seleção, não manda um currículo, não é excelente no trabalho, não abraça mais coisas, não faz o que ninguém quer fazer, não faz o que é difícil. Então Deus só vai assoprar o meu nome se eu aparecer. Davi, o que Davi fez? Quando ninguém queria enfrentar o Golias estava chamando há 40 dias alguém para lutar contra ele. Ele falou, eu luto. Davi se apresentou. Aquela foi a oportunidade de Davi, como foi a oportunidade de todos os demais, mas ele se apresentou, os demais corriam dele, corriam do gigante. José foi lembrado diante do faraó, porque um dia ele se apresentou lá diante do padeiro e do copeiro, fala o sonho para mim, eu vou desvendar. Daniel foi lembrado, porque quando ele teve aquela sentença, que o Nabucodonosor ia matar todo mundo, ele falou, não, me dá um tempo que eu desvendo, ou seja, ele se apresentou, Davi se apresentou, José se apresentou. Então nós precisamos aparecer, nós precisamos ser os melhores naquilo que nós fazemos, nós precisamos dar os passos corajosos. É certo que venceremos, vamos subir o nosso nível, de fé, de palavras, de mentalidade, não vamos ser guiados por sentimentos, não vamos ficar falando as mesmas bobagens. Então, a gente não pode ficar esperando que a gente vai ser uma pessoa, meu Deus, que vai
vai inventar a roda. Não, mas eu tenho que impactar onde eu estou primeiro. Cada um desses impactou primeiro no seu mundinho. Então nós temos que impactar no nosso mundo, no nosso meio, na nossa empresa, na nossa família, no meio daquelas pessoas que já estão aqui conosco. Deus nos chamou para sermos cabeça, para estarmos sempre por cima. Então às vezes a pessoa, tem o Steve Jobs, o Elon Musk, esse tipo de pessoa, às vezes aparece um a cada 100 anos. Então, empresa tem milhões por aí. O mundo não está precisando de mais uma empresa. Ele está precisando de pessoas que se apresentam com o coração certo, inteiro, que se colocam à disposição para serem honrados por Deus. Senhor, me levanta. Eu não sei como, não sei aonde, mas onde eu estou sendo melhor, eu estou aparecendo, eu estou assumindo um papel de protagonista. Eu me apresento, eu chamo a atenção do Senhor, então eu chamo a atenção das pessoas. Como a gente já falou, Saul queria a aprovação das pessoas e perdeu a de Deus e a das pessoas. Davi buscava a aprovação de Deus e recebia de Deus e das pessoas. Caleb é o nosso modelo, um dos modelos de sucesso que nós temos. Ele não deixou a amargura, ele não deixou o tempo, o cansaço, o desânimo dominá-lo. Ele ajudou todo mundo. Ele não tinha aquela crença, aquele sentimento, não vou ajudar porque vai pegar uma terra melhor que a minha. Não, ele não tinha essa crença de que se eu ajudar alguém eu vou perder. Não, ele lutou a batalha de todo mundo antes de chegar a vez dele. Ele creu o tempo todo, como o Senhor me prometeu, foi há 45 anos, como o Senhor me prometeu. Ele se manteve fiel, ele se manteve firme na palavra de Deus, e Deus, como ele mesmo disse, Deus me sustentou, Deus me manteve vivo. Então Deus o sustentou para que ele conquistasse a sua montanha. Ele decidiu crer. Ele falou, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor estiver, fala comigo, se o Senhor estiver comigo, Ele me coloca na terra. Se o Senhor se agradar de mim, Ele me coloca na terra. Então tem que estar dentro de cada um de nós. Tem que estar dentro esse espírito, essa coragem. Tudo que nós precisamos é que Deus se agrade de nós. Então conquista a sua montanha. Não se preocupa com Arba. Não se preocupa com que ele é o maior dos gigantes. Só se preocupa em agradar a Deus. Falar de Caleb é falar de uma pessoa que foi bem sucedida. Então, vamos seguir os exemplos que funcionam. Vamos seguir um exemplo de alguém que venceu, que funcionou. Não vamos ficar nos comparando, sem a gente perceber, com aquele povo incrédulo, que faz de apedrejar. Fala para a pessoa vencer, vamos lá, vamos nos esforçar. Vamos matar, vamos apedrejar, você não me entende, você não sabe o que eu estou passando. Ou seja, a reação tola. Então, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz, e o que vai sair da sua boca é luz, é esperança. Então vamos nos espelhar, seguir os exemplos que funcionam. Amém, pessoal? Se coloque em pé, por gentileza, com o seu propósito. E eu peço que antes de nós orarmos, que você feche os seus olhos por um momento, e que você medite nessa mensagem que nós falamos. Nós estamos inteiros no Senhor? O que tem saído de nós é luz ou trevas? Nós temos perseguido o quê? Que o Senhor se agrade de mim? Acredita nessa palavra. Você tem aí nas suas mãos os seus sonhos desse ano, de uma vida, a sua montanha. Deus quer nos colocar em lugares altos. Vamos subir e tomar posse da nossa terra, da nossa montanha. Vamos crer na palavra. Vamos sonhar, vamos acreditar no impossível.
Vamos enxergar o impossível. A vitória de Caleb não foi a vitória de Arba contra Arba. A vitória de Caleb foi a mudança interna, foi a mudança da mentalidade. Às vezes o que você colocou aí no seu propósito não é a vitória que você precisa nesse momento, mas uma mudança interna, uma mudança de mentalidade, uma mudança de declarações diferentes, uma mudança de crenças. Então o que precisa mudar? Quão inteiro nós estamos diante do Senhor? Temos agido assim? Eu vou lá, vou tomar posse, é certo que eu já venci. O que sai da nossa boca tem luz ou demonstra trevas? A vitória de Caleb foi a mudança da mentalidade dele. A nossa vitória é a mudança da nossa mentalidade. Ele creu em Deus, por quê, pessoal, que a gente leu? Porque Deus prometeu. Deus te prometeu uma vida abençoada. As bênçãos da obediência, você obedeça. Se o Senhor se agradar de mim, é certo que vencerei. Por quê? Porque Ele prometeu, porque Ele prometeu. Então nós precisamos crer na verdade, porque Ele prometeu e Ele não vai falhar. Creia na sua vida dando saltos, creia na sua vida explodindo, creia na derrota desse gigante na sua vida, creia na sua cura, creia na sua restauração, creia nos avanços, creia nas respostas de orações que às vezes você faz há tanto tempo. Creia. E ao invés de muitas vezes virar como aquele povo e querer apedrejar, querer criticar, querer falar que você não entende, você não está na minha pele, você creia. Mudar a reação. Às vezes a palavra vem tantas vezes, não tem essa reação. Tem a reação de fé. Porque falar do problema, todo mundo fala e sai do lugar, sai do problema, não sai. Então essa maneira de viver é inclusive uma maneira estúpida. Porque se a gente fala do problema, aquele povo falou do problema, falou de desistir, falou de apedrejar, falou de retroceder, falou de voltar, falou que não tinha túmulo suficiente lá. O que mudou a vida deles para melhor? Nada. Mas Caleb estava dando a solução, Caleb não estava olhando para o problema. Ele falou, se o Senhor se agradar de nós, é certo que venceremos. Só vamos subir, vamos tomar posse e vamos ter a vitória, que foi o que ele fez. Então se comprometa com o Senhor neste momento. Abra sua boca, fale com o Senhor, creia nessas restaurações, creia nessas mudanças, creia nesses sonhos, nesses projetos. Creia que você vai viver todas essas promessas e esses sonhos que você escreveu, que Deus colocou aí no seu coração. Acredita no invisível, acredite no impossível, acredite no incrível de Deus para a sua vida. Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida para que muitas pessoas sejam abençoadas. Toma posse dessa mensagem. Tome posse do invisível, do impossível. Trabalhe justamente essa consciência. Tire os olhos do gigante, das muralhas, dos problemas. Tenha consciência de Deus. Tenha consciência de Deus. Não tenha mais consciência da dificuldade, da ameaça, da dívida, da ação, da doença. Não, tenha consciência de Deus. Trabalha isso. Porque ter consciência do problema não faz a gente sair do problema, faz a gente viver ao problema. A gente tem que viver pela fé. Porque para viver de qualquer jeito, a gente já sabe como viver. O mundo faz assim. Vive com medo, vive aflito, vive angustiado, vive medicado. Mas você não. Você tem a mente de Cristo. Você tem a palavra de vida, a palavra de esperança. Então vamos ter consciência, vamos focar em Deus, vamos focar nas promessas de Deus. Por quê? Porque Ele prometeu, acabou. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então vamos subir as nossas montanhas, vamos declarar isso, vamos avançar, vamos subir a nossa montanha. Você nasceu, fala para Deus agora, eu sei, Senhor, eu sei que eu nasci para ocupar lugares altos,
e eu vou ocupar esses lugares altos, eu vou perseguir coisas elevadas, eu vou perseguir lugares altos, eu vou ter sonhos altos, eu vou ter reações maduras, eu não vou mais viver olhando para trás, eu não vou mais viver falando no passado, eu não vou viver mais tendo essas reações erradas, desequilibradas, eu vou viver em fé, eu vou ter as atitudes corretas, eu creio na sua palavra, Senhor, eu vou fazer com que o Senhor se agrade de mim, eu viverei de forma íntegra, eu serei inteiramente fiel ao Senhor, eu vou reagir da forma certa, eu vou ter a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, eu não vou ficar olhando para os nãos, eu não vou descer do meu nível para entregar meu poder, para falar de problemas, para ficar discutindo problemas, não. Eu vou crer no Senhor, eu vou ter a postura de um vencedor, eu vou para lugares altos, eu vou pensar em coisas grandes, eu vou pensar em coisas elevadas, eu vou trabalhar todos os dias essa liberdade da minha mente, eu não vou mais ter essa mente escrava, eu não aceito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito essa mentalidade escrava, eu não aceito ficar falando as mesmas coisas, eu vou ficar com a palavra, eu serei íntegro, eu serei inteiro, eu vou servir o Senhor com fidelidade, eu não vou ficar apresentando, porém, mas, não sei, talvez, não, ou eu creio, não adianta eu falo que eu creio na palavra, eu tomo posse da palavra, mas lá fora eu falo um monte de bobagens, não, a maior vitória de Caleb foi a mudança da mentalidade, foi a mudança interna, então essa é a nossa maior vitória nesse momento, é a mudança da mentalidade, porque se eu creio certo, eu vivo certo, se eu creio errado, eu vivo errado. Acredita nisso, pessoal, creia nessa palavra, creia nessa mensagem, creia em lugares altos, creia que Deus quer te colocar por cabeça, por cima, por quê? Porque Ele prometeu. Quantas vezes a gente já falou isso, quantas vezes o próprio Caleb disse isso, porque Ele prometeu, Ele me manteve vivo, porque Ele prometeu. Então creia nessa palavra, pegue o seu propósito e declare cada um desses itens, espiritual, ministerial, familiar, sentimental, na saúde, profissional, declare essas mudanças, declare você em lugares altos, declare cada um desses sonhos, eu me vejo aqui, Senhor, eu me vejo ocupando esse lugar, eu me vejo, Senhor, vivendo essas experiências, eu me vejo, Senhor, ocupando esse território, eu me vejo, Senhor, sendo o número 1 nesse setor, nessa categoria, nesse lugar, meu Pai, eu creio, meu Pai, eu já me vejo, eu me enxergo nessa situação, o Senhor me manteve fiel, o Senhor vai me colocar naquela terra, porque o Senhor prometeu, e a minha parte é confiar no Senhor. Deus fez várias promessas para Abraão, e só disse uma coisa de sua parte: confie, obedeça aos mandamentos, você e seus descendentes. Então a nossa parte é obedecer, a nossa parte é crer, a nossa parte é declarar a coisa certa, a nossa parte é ser fiel, a nossa parte é a fidelidade, a nossa parte é a integridade. Então creia nessas dívidas pagas, creia nessa família abençoada, creia em você ocupando lugares de honra, você que talvez até este momento se via como improvável, creia, cada um de nós tem motivos para se achar o improvável, mas Deus faz grande e forte qualquer pessoa, Deus faz grande e forte qualquer pessoa fiel, qualquer pessoa que confia, qualquer pessoa que faz as escolhas certas, que faz as escolhas de sabedoria, que dá os passos corajosos, que se apresenta, que aparece, que apresenta como Davi, eu vou lá, eu vou lutar, que se apresenta como José, me fala o sonho, que se apresenta como Daniel, me dá um tempo, e eu vou resolver, e eu confio no Senhor. Deus espera reações da nossa parte, Deus espera coragem da nossa parte, Deus espera não que a gente apenas escreva os nossos propósitos, mas que a gente dê esses passos em direção à nossa montanha,
Nossa, mas é uma montanha muito alta. Nossa, mas ali tem um desafio muito grande. Mas é certo que venceremos. Deus vai nos colocar lá. Deus vai nos colocar lá. Deus vai nos capacitar. Deus vai nos ajudar, Deus vai preparar as situações para que aquilo aconteça, para que eu seja favorecido. Então declare isso, creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Dê a mão para quem está perto de você, por gentileza, e concorde com as orações dessa pessoa, desse seu irmão na fé. Concorde com as orações. Declare, eu declaro, meu Deus, na vida do meu irmão na fé, eu declaro as portas abertas, eu declaro dívidas pagas, eu declaro sonhos materializados, eu declaro uma vida mudada, eu declaro uma vida transformada, eu declaro resultados poderosos, eu declaro resultados abençoados, eu declaro o melhor ano das nossas vidas até então, eu declaro um tempo de avanço, um tempo de progresso, inéditos na minha vida, porque mudou a mentalidade, mudam os resultados, porque mudou a mentalidade, vai mudar a fé, vai mudar as crenças, vai mudar as reações, os resultados serão diferentes. Então eu declaro, meu Deus, declaro um povo forte, declaro um povo abençoado, um povo cheio do Espírito Santo, com testemunhos poderosos, que crê, que avança, que crê, meu Pai, na sua palavra, para que o Senhor possa nos colocar em lugares altos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu peço, meu Deus, que cada um aqui saia, Senhor, com essa mentalidade muito estabelecida na sua vida, muito firme, Senhor, no seu caráter, no seu coração, que nós venhamos a subir, a ir para os lugares altos, meu Pai, crendo na sua palavra, fazendo o que é necessário, meu Deus, chamando a sua atenção, para que o Senhor nos ajude e nos capacite, Senhor, porque no que depende de nós, nós vamos fazer, nós seremos íntegros, nós ficaremos inteiros, nós vamos ir para lugares altos, nós vamos declarar as coisas certas, nós vamos confiar no Senhor, porque se o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, obrigado por essa palavra. Nós tomamos posse, Senhor, de cada uma dessas vitórias, nós tomamos posse, Senhor, de cada uma dessas orações, e eu declaro mentes abençoadas, famílias abençoadas, empresas abençoadas, resultados palpáveis, saúde transformada, bênçãos, meu Pai, extraordinárias, em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.